compor o plenário, para nós começarmos a plenária final. Vou começar a nomear agora, tá, gente? Nomes colegas. Nomes colega Milton. Faça. Nomes colegas. Vamos recompor o plenário. Guilherme. Nobre. Sérgio. Souto. Milton. Paulo Maia. Presente. Chamado dos que estão em pé. Os sem cadeira. Você quer ler? Vamos lá, gente. Agora é plenário final, onde que nós vamos estar abrindo uma dinâmica para as pessoas opinarem sobre tudo que foi falado desde ontem até hoje aqui, quando nós tivemos, né, a nobre Graça falando aí um pouco sobre o plano de saúde e os companheiros aqui sobre o Tucazu e a Sufem. Eu vou pedir a Cleia para ler tudo que nós coletamos assim, vocês opinarem, falarem um pouco isso, porque para a gente tentar chegar a alguns indicativos aqui para a direção do sindicato, para uma assembleia, né, para poder estar encaminhando o seminário indicativo. Ele deve indicar alguns pontos. O que for consenso, a gente encaminha com consenso. O que não for consenso, nós vamos destacar que não teve consenso e encaminhar para a direção do sindicato discutir e encaminhar para a assembleia, que é o pleno máximo de deliberação, ok? Ah, Graça, desculpa, Graça, quer um tempinho aqui. Eu não queria justamente atrapalhar depois que vocês começassem o trabalho. Eu quero me despedir, que estou já saindo, daqui a pouco. Estou indo para o Rio de Janeiro para fazer um debate também sobre o hospital universitário, tem tudo a ver, né? E eu queria deixar para vocês um grande abraço. Obrigado pelo convite, obrigado pela partilha e pela troca, que eu também saí daqui enriquecida. Espero ter alcançado o objetivo de ter trazido também a provocação para vocês, no sentido de, digamos, de incomodá-los com os questionamentos que nós trouxemos. E enquanto Fazuda também a gente soma nessa luta em favor do SUS, em favor do saúde, que atenda realmente todos os trabalhadores. Eu deixo um grande abraço, sintam-se todos e todas abraçados. E até a próxima vista. Muito obrigada, Graça, uma produção aqui de Minas e de todos nós. Sinta-se também abraçado por todos. Beijão, tchau. Durante a discussão, né, de ontem e de hoje, eu fiz um levantamento aqui, considerado talvez como propostas, que eu vou estar lendo aqui o que é que foi, que eu anotei de levantamento para ser discutido e levado também, né, para, além do sindicato, para também dia 16 e 17, né, no pleno da CASU. Vai ser destacado? Sim. Aí vai falar tudo o que foi cogitado, colocado como propostas aqui, aí depois vamos abrir 3 minutos para cada um falar sobre isso, sobre essas discussões e outras também, só para direcionar um pouco o nosso seminário. Não precisa destacar. No momento da fala dos inscritos, vocês falem um pouco sobre isso, ou outras propostas, para que o seminário indique alguma coisa, que não saia do vazio. Nós vamos colocar a proposta aqui do plenário. Se necessário, a gente indica ou vote. Eu acho que mais é indicativo as propostas do seminário. Bom, a primeira aqui foi, né, fazer uma discussão sobre o GEAP. E houve proposta, inclusive, de inclusão do GEAP. Fazer a nossa proposta também de modalidade com a instituição nossa, com o FMG. Ressarcimento e o contrato. Houve a questão de ressarcimento também do contrato. Hospital das Clínicas atende a demanda. Convidar representantes do SUS para uma explanação e debate. Que a instituição, o FMG, banque parte do plano de saúde. Analisar mais o contrato da portaria do pleno da assistência à saúde do trabalhador, à saúde do servidor.
integração entre o sindicato, a SUFENG, CASU e o FMG, que o servidor tem opção de escolha para a operadora do plano de assistência à saúde do servidor. Importância de conhecer a proposta de outros planos de saúde. Escolha de modalidade através de plebiscito. Discutir política que a UFMG tem para os servidores sobre a questão da saúde. Necessidade de trabalhar nos impactos da portaria. Criar plano próprio dos servidores em contrapartida com o FMG. Importância da manutenção do Sistema Único de Saúde no plano de assistência à saúde do servidor. Que a CASU crie um enquete por faixa etária e classe funcional. Analisar mais a forma de repasse dos valores de R$ 42,00 para o plano de assistência do servidor. Essas foram as propostas que eu consegui captar ontem e hoje nos debates, nas falas. Se tiver mais alguma, aí eu gostaria que as pessoas referendassem aqui para a gente. Aberta discussão, aberta inscrições com a Cleia Pirro, Guilherme, Renata. Vamos fazer a dinâmica então, mais minutos, 5 minutos? 3 mesmo? Então tá bom. Rô, Guilherme, depois Rosana. Renata. Por favor, de pé. Pessoal, eu acho assim, que tem algumas coisas ali que são... Bom, vai para a diretoria em reunião deliberar, mas tem coisas que são absolutamente contrárias umas às outras, né? Eu acho que a gente tem que primeiro entender o nível de discussão que a gente está nele. Nós não estamos ainda fazendo a discussão de qual é o plano, qual é a agência, nada disso. Mas eu acho que é importante estar apontando aqui para a diretoria do sindicato, e eu não vi isso contemplado, né? Eu posso não ter ouvido direito, é que da necessidade de uma articulação com o outro segmento, né, profissional, que são os docentes, e com os dois outros segmentos da comunidade universitária, incluindo os docentes e os discentes, numa elaboração conjunta de uma proposição para fazer pressão na universidade, que eu acho que é um caminho para a gente estar acertando alguma coisa, né? Eu não sei ainda, não tenho estruturado, mas eu acho que é um caminho de estar aglutinando forças para uma defesa, né? Não só dos sem plano, mas também dos que já têm, como é que a gente pode estar definindo uma participação da universidade, delineando que é um plano para a comunidade universitária, digamos assim, pensando no plano que abrigue os 3 segmentos, né, aqui dentro. Outra coisa é que eu acho também que esse seminário foi muito importante, isso é redundar, dizer que foi muito feliz, né, a ideia. O atendimento também das pessoas, eu acho que a participação podia ser maior, mas foi boa, né? É que a gente tivesse outros momentos, eu não sei se mais reuniões. Ontem eu conversava com a Renata e falei assim, muito individualmente, agora vou socializar para a gente pensar juntos. É o seguinte, eu acho que a gente podia fazer ou por campos ou por unidades mais próximas fisicamente, um movimento que hoje ele se confunde um pouco com a paralisação, que pede a gente não ter paralisado as atividades, né? A gente se mobilizou para estar fazendo essa discussão. Mas eu acho que solicitando as diretorias de unidade, ou talvez um acordo mais geral com a reitoria, e por isso é necessário que a entidade esteja à frente, de que seja liberado um período X de um dia, meio-dia, para que a gente possa estar fazendo mini seminários, para que mais pessoas, mais trabalhadores da universidade, mais companheiros nossos possam estar se agregando e nos ajudando a elaborar melhor esse caminho que nós estamos tentando delinear aí. Eu acho que com as direções implementando, eu acho que é dever de cada direção estar implementando, mas a gente tem que fazer também o movimento no sentido de reivindicar que seja liberado, né? Porque é complicado. Hoje aqui, por exemplo, nós somos uma unidade acadêmica, o semestre recém começou, então tem muita gente que não tem como, por conta própria, o povo de sessão de ensino colegial está mexendo com matrícula, né? Então eles não podem se liberar de livre, espontânea vontade para estar integralmente participando. Agora, se há o interesse, eu acho que nós devemos forçar para que se tenha dos nossos dirigentes
de liberar os nossos companheiros para estarem também discutindo. Eu acho que esse é um caminho. Para depois, só depois desse movimento, dessa discussão mais aprofundada e na perspectiva de trazer mais pessoas, aí sim a gente chamaria uma assembleia. Não sei, depende também do que nós vamos conseguir de acúmulo com os dois outros segmentos, para saber se é uma assembleia da nossa categoria, uma assembleia dos sindicos, ou se é uma assembleia dos 3 segmentos, para definir essa questão do plano. Eu acho que isso a gente pode ir pensando para frente. Era mais ou menos isso que eu estava pensando. Próximo. Guilherme. Depois Renato. Bom, a primeira questão que me trouxe muita preocupação, né, nesse seminário, embora eu tenha achado positivo, acho que toda a discussão é positiva, né, é que ninguém aqui sabe dizer como que funciona, né, objetivamente, né, a assistência de saúde em outras universidades, que já as têm. Né? Nós não estamos saindo do zero. Eu tenho visto, inclusive, em sites do próprio governo federal, aquela informação que 38% do serviço público federal tem participação do governo na assistência de saúde. E aí tem algumas universidades têm participação do governo, inclusive no financiamento das Unimedes. Essa informação eu acho de fundamental importância, porque às vezes a gente discute aqui parecendo que está saindo do zero. Infelizmente, né, não é uma proposta que foi elaborada pelo movimento que está andando, ela está andando. Tem 38% do executivo, né, o judiciário legislativo eu não sei, mas parece que eles não têm esse tipo de preocupação, né, do executivo que já está financiado pelo Estado. Primeiro, é importante a gente ter essas informações. Outra, eu sei que dentro da universidade, né, tem alguns setores da universidade que pagam plano de saúde para os funcionários. Isso existe dentro da universidade. Né? Quantas pessoas que têm esse benefício? Também não foi uma discussão geral nossa da universidade que fez esse acordo para que todos tivessem benefício, mas tem alguns que têm. Né? É expressivo, não é? Mas é importante saber como os tem também. Eu acho que é importante que a gente saiba disso para dentro da universidade. Mas já? Eu gostei, porque uma outra situação é o seguinte, eu acho que a gente está financiando o Estado, né, quando a gente está pagando o plano de saúde. O Estado é responsável pela saúde, é dever do Estado bancar a saúde. Quando o companheiro paga R$800, R$1.000, R$1.200 de plano de saúde, está tirando o salário que ele tem, ele está financiando o Estado. Né? Por isso, quando eu falei aqui do decreto 4.798, que há 2 anos atrás, né, dependia simplesmente de algumas normas da CRH, e parece que tem outros setores que usaram, inclusive, desse decreto, né, de repente, tem que fazer um estudo, né, porque, pelo que eu vi, a lei não está revogando esse decreto. Até porque, se ela revogar, onde esse decreto conseguiu bancar para as pessoas terem esse plano de saúde, né, como é que vai ser a situação? Eu passo ele depois para o sindicato. Né? É o 4978. É o que está, inclusive, na pasta aí. Tá? Só que lá no decreto, ele não está completo aí não. Ele fala que ele está regulamentando. Ele foi publicado como um regulamento. Concluindo. Tá? E aí eu gostaria, sabe, de fazer alguns outros comentários. Inclusive, rápido, é o seguinte, eu acho que a experiência de Florianópolis, né, primeiro é o seguinte, só para poder encerrar aqui, né, a gente não está buscando nada ideal aqui. Tá? Eu acho que é um processo transitório que a gente está vivendo. Tá? Em Florianópolis, né, a informação que eu tenho e que eu vi, né, conversando inclusive com uma oportunidade que eu tive com o diretor do hospital de lá, eles têm, eu acho importante, né, que a FASUP tome conhecimento disso e que o próprio sindicato tome conhecimento disso, eles têm um ambulatório que funciona para a comunidade universitária, qualquer dia, né, qualquer hora do dia ou da noite. Eu tenho experiência de pessoas, inclusive daqui, que foram para trabalhar lá em Florianópolis, que precisou, né, só para encerrar, eu acho isso importante, precisou dessa assistência
e teve a assistência, inclusive com todo o tratamento, para a comunidade universitária, seja professor, seja estudante, seja funcionário, tem um ambulatório que funciona. Ah, bom, isso aí pode ser um processo elitista, pode ser isso. De repente, eu acho que o governo dá dinheiro muito mais até do que você ter esse processo, que foi um acordo que a universidade fez com a direção do SUS local de Florianópolis. Lá dentro do hospital, inclusive, eles não atendem convênio, não atendem Unimed, não atendem nenhum convênio. É só SUS, é 100% SUS. Então, essa é uma informação, assim que a gente não tem os detalhes todos de como isso aconteceu. Eu estava conversando com a Léo, que o doutorado dela é lá, né? E eles não recebem nenhum recurso do governo para poder, inclusive, estar fazendo esse trabalho. E atende a 100%, inclusive, as medicinas alternativas. Estão incluídas no projeto deles lá. Próximo, Renato. O que eu acho importante a gente estar reforçando aqui é que esse seminário que a gente realizou é um início de discussão. Né? Às vezes as pessoas acham que a gente está dando por finalizada essa discussão e não se trata disso. Né? Quer dizer, essa discussão a gente vai ter que ampliá-la e aprofundá-la, ela é uma coisa séria. A gente está com 2 meses de gestão, é importante lembrar isso, e essa portaria está divulgada desde janeiro. Né? Então, o que a gente fez foi dar um início à discussão, tá certo? A gente não está finalizando a discussão. Agora, eu acho que a gente vai realizar também, a partir de setembro, vários seminários. Na verdade, a gente está tratando como um grande seminário, que a gente vai estar discutindo e implementando o que foi deliberado em assembleia. Ou seja, a gente vai estar realizando a discussão sobre os hospitais universitários, sobre a política de recursos humanos, e aí dentro entra a carreira e entra a questão da saúde do trabalhador, e a gente vai estar fazendo também a discussão sobre a reforma universitária, e aí dentro entra a questão das cotas e a questão dos processos eleitorais. Então, isso a gente já está organizando no sindicato. A partir da última semana de setembro, a gente vai estar realizando quinzenalmente discussões sobre esses temas, tá? Está sendo organizado. Então, a saúde do trabalhador, a gente vai estar também tendo um espaço para poder aprofundar a discussão em relação a isso. Agora, o que eu acho importante, e para mim o seminário foi muito válido, porque eu não tenho ainda uma opinião formada em relação a isso, eu quero ouvir o secretário também, primeiro, eu quero ter mais acúmulo para poder me posicionar em relação a isso, mas para mim a realização desse seminário foi importante, já me acrescentou muita coisa, e eu espero que para vocês também tenham sido. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que separar. Uma questão é a modalidade que a gente vai estar escolhendo, e a outra questão é a portaria que está aí para ser publicada até 31 de agosto, certo? Então, eu acho que essa é uma discussão que, como a gente não sabe ainda a modalidade que a gente vai optar, a gente tem que estar preocupado com essa questão da portaria. E ontem a Graça levantou vários aspectos em relação a coisas que foram suprimidas e que eu acho importante a gente estar avaliando e colocando para o secretário. Porque se a categoria definir que vai ser um plano, a gente tem que estar preparado para isso também. E essa portaria é que está orientando, né, em relação às modalidades. Então a gente tem que estar preparado para toda e qualquer modalidade que a gente vier trabalhar com ela. Certo? Então eu acho que a gente tem que protocolar, no dia que o secretário estiver aqui, a gente protocolar um ofício falando quais os pontos de mudança que a gente acha que tem que acontecer nessa portaria, tá certo? Fazer a discussão com ele, é muito importante estar todo mundo lá, e a gente vai estar, o sindicato vai estar ajudando na divulgação desse seminário. É muito importante estar todo mundo lá e fazendo as perguntas e os debates que nós fizemos aqui. Agora, o sindicato, enquanto entidade, vai estar também protocolando o ofício de acordo com o que a gente definir aqui. Eu acho que isso é importante. Ter isso registrado e entregue nas mãos dele. Então, eu acho que a gente tem que separar essas coisas. A questão da modalidade, a gente vai aprofundar e a gente tem um certo tempo para poder estar discutindo. Agora, a questão da portaria, não. A questão da portaria ela é urgente.
Então a gente tem que estar discutindo isso e fechando algumas coisas em relação a ela aqui nesse finalzinho de encontro que a gente teve. Então, sou eu? Vou falar daqui mesmo. Próxima Mirtes, que mais? É o seguinte, eu acho que o movimento dos servidores da educação tem que dar o pontapé inicial e se ficar aguardando o professor nessa discussão ou discente, pode até atrasar a discussão, porque eles não estão muito interessados nesse percentual que não está escrito, mas está já confirmado de R$42. Enquanto uma trabalhadora, uma servidora sem plano, eu acho que nós devíamos estar preocupados qual que é o projeto da universidade para os servidores no que diz a saúde. Esta é a grande pergunta. Qual é a contrapartida da universidade para os seus servidores que estão extremamente adoecidos, mentalmente e fisicamente? A universidade, principalmente na gestão da Ana Lúcia Gazola, teve um investimento zero, desde o SAST, que é o Saúde do Trabalhador, desde a saúde da atenção primária. Quando eu falei aqui com o Dirceu sobre a questão da atenção primária, é que ela atende mais essa classe dos R$42, há de se observar e considerar que esses R$42 dá-se um tratamento primário, ele não cabe ser terciário e quaternário por dinheiro, não dá. É o que é grande demanda hoje. O que eu defendo aqui, que não é nada ilusório nem uma coisa meio louca, virtual, é que esse plano de saúde, nós não podemos escapar pelos dedos, pelas mãos. Inicialmente, eu acho que nós temos que estar caminhando nesse seminário institucional, que R$42 é o pontapé inicial, não tem como fazer um plano de saúde e a universidade, sem contrapartida nenhuma, fazer um plano de saúde. Então, vamos começar pela atenção primária. Pode dizer que nós estamos contentando com pouco, mas é o início. Porque a grande demanda hoje dentro da universidade, que a gente vê as pessoas, às vezes, pedindo e mendigando nos laboratórios, principalmente lá do hospital, faz um pedido de exame de sangue, olha meu filho para mim. Eu acho que se a gente sanar essas primeiras questões, as questões primárias, já é um pontapé para a gente fazer uma luta para as atenções terciária e quaternária, porque o SUS também tem dificuldade. Foi colocado aqui que a atenção da oftalmologia, a cardiologia, que é uma atenção mais específica, o SUS demora de 3 a 4 anos. E nós, em pouco tempo que essa portaria vai sair, nós não vamos resolver com R$42 essa questão da atenção terciária e quaternária. Eu acho que a atenção primária, dentro do projeto, eu acho que nós temos que ter um projeto da saúde, até com as atenções ser no próprio universidade, ela já cai muito custo. Porque os próprios médicos vão estar credenciados, vocês estão olhando o tempo aí, né? Estão credenciados ali para pedir os exames e também a própria auditoria são eles mesmos. Eu estou colocando aqui porque é uma saída diante para dizer não ao plano de saúde. Eu acho que se o momento é discutir valor 42 e discutir qual plano de saúde, aí nós vamos ter que ter coragem de dizer assim que esse plano de saúde. Nós estamos querendo fazer uma alternativa para que não tem nada. Que para quem está aí tirando do próprio salário ou fazendo, juntando lá com o irmão para poder pagar para os pais, ou próprios filhos, estou terminando. Nós queremos para aquelas pessoas que estão hoje na fila para marcar um exame de sangue. Eu acho que essa é a grande discussão e nós temos que ter coragem para dizer que nós queremos esse plano de saúde, sim, considerando o SUS, o Sistema Único de Saúde Universal, um grande plano de saúde que está sendo construído também pelo movimento sindical. Próxima, Mirtes. Eu acho que esse seminário foi um chute inicial. E a questão é tão complexa, tão confusa, que quando a Cleia leu ali as propostas, a gente vê que tem uma salada. Tem, inclusive, muita coisa ali que não faz sentido nesse momento, segundo o que eu percebo. Por exemplo, essa questão do SUS. Nós não devemos confundir a defesa do SUS com essa portaria, porque senão nós vamos inviabilizar essa portaria. Porque, enquanto categoria,
nós da FASUBRAS somos os servidores públicos com o menor salário. Nossa categoria tem força para resolver o problema do SUS? Não, gente, isso tem que ser uma luta nacional. Nós não podemos nos afastar dela, nós não podemos misturar isso agora nesse momento. Então, acho que nós não temos que trazer SUS para a mesa, nós temos aqui discutir a portaria, ou porcaria, que eu não sei o que vai sair, porque essa proposta que está aí não é uma proposta pronta. Ela pode ter várias alterações, tanto para melhorar quanto para piorar. Então, a gente vai ter que ficar atento a esse documento, ver o que vem e discutirmos esse documento. Inclusive, trazer aluno para discussão. Eu acho que não é o momento de trazermos o aluno para discussão, porque a portaria não inclui aluno. Os docentes, se eles tiverem vontade de vir para esse seminário, eles foram convidados, mas eles não vieram. Se eles tiverem vontade de participar da discussão, pode ser feito em conjunto, mas se eles não tiverem, faremos isolados. Porque talvez o valor de 42 não seja uma coisa atrativa para eles. Então, mas para nós é. Então temos que enfrentar essa luta e procurando trazer a categoria e discutir assim, com muita abertura para a gente mesmo entender, porque está fazendo muita confusão entre discutir a portaria, discutir o plano de saúde específico, achar que um plano já está designado para ser o responsável por essa assistência à saúde. Então essas questões têm que ser ponto a ponto. Então, trazer outros planos para discutir. Nesse momento eu acho que não devemos fazer isso, que a gente não está discutindo o plano. Está em cima mesmo do documento. Devemos discutir uma proposta do que nós queremos? Devemos. Mas sabendo que o governo vai dar o que ele quer. Então nós podemos ter uma proposta? Podemos, mas temos depois que adaptar essa proposta ao que vier. E nesse momento acho que não podemos abrir mão, não. Há quantos anos há essa discussão de um plano de saúde? Agora temos que separar também essa questão dessa assistência à saúde geral e da saúde do trabalhador da universidade. Então, são muitas coisas para ser discutidas e que muitas estão ficando confusas. Então temos que ter muita calma, porque acontece que a gente fica assim, vê tanta coisa para ser discutida. No momento que a coisa não está ainda muito clara, as pessoas muitas vezes ficam até nervosas e preferem até abrir mão, achando que estão sendo até enganadas por estar discutindo, em vez de ter serenidade para discutir. Então é isso. Porque podemos discutir o que queremos, mas sabendo que provavelmente a proposta do governo não é tudo que nós queremos não, mas temos que estar fazendo o possível para tirar o maior proveito dela. Próximo é obrigada. Olha, na verdade, o que eu fiz aqui, além de uma extensa ata, né, que vai ser passada para o sindicato, a Neide vai fazer a correção devida, eu não coloquei aqui como proposta, considerando que eu fiz um levantamento, uma síntese do que foi discutido aqui, e em cima do que foi discutido, logicamente, sai provavelmente como proposta, mesmo porque não foi aprovado ainda como proposta. E dizer que eu não ia colocar aqui uma questão que foi colocada, discutida, inclusive na hora que a pessoa saiu, solicitou esse plenário e a mesa, que manteria a proposta dele de assistência à saúde via SUS. Quer dizer, ele prefere repassar os R$ 42 para o SUS. Então nós não podemos tirar essa proposta aqui, mesmo porque quem colocou essa proposta foi várias vezes discutida aqui. Não é que nós queremos o SUS, isso é uma discussão que vai ser gerada. Mas já existe essa discussão dessa pessoa. Ele pediu, na hora que saiu daqui, para manter a proposta dele de inclusão do SUS no sistema de saúde do servidor, que esse repasse seja feito por SUS. Então a gente não pode estar discutindo isso aqui, que o SUS, logicamente eu quero o SUS dentro dos princípios do SUS, mas não é esse o SUS que eu tenho. Dentro dos princípios praticamente não existe. E se for falar do PFS, é o plano de saúde que realmente a gente deveria ter, né? E aí vou em cima da Rose, que o plano de saúde, nesse momento, não é o plano, mas que esse valor, que é pelo menos a primeira assistência nós vamos ter, que seria as exames, as interconsultas. Tá? Então eu acho que não é proposta, é uma síntese, mas que logicamente vai ser discutida no pleno. Né? Se vai ser proposta ou se é síntese. E vou estar passando para o sindicato como síntese, eu acho que eu fiz até muita coisa, sabe? Saí daqui praticamente tudo pronto.
E tem aqui uma extensa ata também, porque foi falado aqui e vai conferir com a fita, está sendo gravado. Lá em próximo eu acompanhei lá de Araxá, é Rodrigo, né? Boa tarde. Eu gostaria de poder estar falando para pelo menos o dobro de quando eu cheguei aqui nessa plenária. Né? O pessoal está pensando em R$42 para cada um. É a visão que eu estou tendo do que eu vi semana passada, do que eu estou vendo aqui. A gente tem que pensar em uma associação. O Cefet o sindicato é um conjunto, independente do FMG, Cefet, de faculdade de Ouro Preto. Então, o que a gente poderia fazer com isso tudo junto? Porque R$42 para você não dá, você vai ter que botar mais uns R$150 em cima para poder ter um plano de saúde razoavelmente bom. Agora, quando isso tudo for colocado junto, reunir todo mundo na mesma panela, isso resolve de outra forma, você já pode pedir um plano de saúde melhor do que você faria sozinho. Então, eu estou vendo o pessoal falar assim, a impressão que eu tive é essa, cada um puxando para o seu lado. Ah, vamos ter a UFMG. Só que se o funcionário público, vamos esquecer a palavra sindicato, o funcionário público, ele tem vários locais onde às vezes fica difícil para ele vir cá, ou não vão atender ele lá. Fica complicado, eu estou vendo dessa forma. Então a gente tem que pensar no consenso total para poder conseguir encontrar uma ideia onde vai poder atender todo mundo, espero eu bem. Se possível, ótimo, mas ótimo eu acho que é impossível. É que eu estou tendo ideia. Exemplo, vamos supor que seja desse deixo para cada local, cada estado, eu acho que o ideal seria assim, cada estado decidir o que vai ser feito, se, exemplo, um plano de saúde, seja ele qual for, naquele estado. Aí, exemplo, a UFMG tem lá o Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas procuraria esse plano de saúde e falar assim, nós temos os nossos médicos. Quer dizer, seriam atendimentos lá como se fosse um outro médico qualquer, de qualquer plano de saúde. Você vai lá, eu vou em você passa a minha guia para o plano de saúde e ele te volta aquele valor que ele determina para você. Então, quer dizer, o valor que esse plano de saúde voltasse, exemplo, para o Hospital das Clínicas, a faculdade vinha e usava ele lá dentro, onde ela achasse melhor. É o que eu vejo, acho que a solução mais viável. Mas isso vai ser um processo que vai ser desencadeado até espero eu chegar numa solução que atenda todo mundo bem, que acho que é a função disso aqui. Satisfazer o mínimo possível a vontade, a necessidade, que aqui não é vontade, acho que a palavra é necessidade de cada um ou de todo mundo. Vamos ver, espero que no final a gente chegue nesse consenso final favorável para todo mundo. Obrigado. Sérgio? Eu ainda fiquei com muitas dúvidas ainda a respeito desse seminário e tudo. Aí eu vou pretender tirar no dia 16 e 17, né? E eu acho que, por exemplo, a gente vai ter que discutir com a reitoria e tudo a respeito da forma de atendimento que a gente vai querer essa portaria que vai regulamentar o plano de saúde, né? Então vai ter três formas. Aí a gente vai discutir. Aí é igual falou, a gente poderia utilizar o SUS, pode utilizar o que eu estava pensando, uma gestão própria via SUS. A universidade não fez convênio com o governo do estado aí para usar o hospital de Venda Nova, o pronto-socorro de Venda Nova, aquele ali um elefante branco, ali um troço grande. Por que a gente não pode utilizar ali para atendimento dos funcionários? Então é uma coisa que eu vou fazer essa pergunta se a gente pode ter uma gestão própria via SUS. Aí o rapaz vai responder lá se é possível ou não. Né? É só isso. Obrigado, Sérgio. Ninguém mais inscrito? Guilherme, seu Jair.
Gente, eu vou insistir numa coisa, né, que eu acho que se a gente conseguir ter as informações para estar nessa discussão, né, com o menino do SRH que vem aí, então vai ser fundamental, porque, por exemplo, né, aqui citou que tem setor da administração federal, considerando que está discutindo a questão dessa assistência de saúde direta aí, que paga até R$350. Se a gente tem 38% dos servidores públicos diretos e vai ter uma portaria para 100%, não pode a discussão ser R$42. Está errado. E tem uma outra discussão também. Isso é para 2007, é para outro governo. Como deveria ser uma política de Estado, como é em outros países, que a coisa muda, mas o Estado continua, né? Vai mudar com certeza, independente de quem ganhar. A metade desses servidores que estão aí nos cargos de confiança e mais alguma coisa. Né? É só olhar para os acordos que tem das várias campanhas que estão na rua hoje, inclusive a do Lula. Né? Ou o Nildo Cardoso não vai indicar um monte de gente lá, ele está na articulação do Lula. Então, quer dizer, esse negócio de 2007 aí é um trem meio esquisito. Isso que eu estou falando. É meio esquisito isso. Né? Ou é alguma coisa, entendeu, que fecha e realiza agora, ou então, se for, isso a gente já sabe como é que acontece para depois. Né? Vai ser feito e pronto, e vai ficar a coisa por aí. Né? O que eu acho que não cai são os planos que já tem. Que é mais difícil cair, alguma coisa já está estruturada, já estão funcionando. E isso aí pode ser um bom exemplo, inclusive, para a gente poder aproveitar uma oportunidade pequena, né, porque parece que ele vai ficar 1/4 com a gente, né, e os outros 3/4 em discussões fechadas dentro da UFMG. Né? O que pressupõe que já tem alguma coisa. A gente vai falar lá um monte de coisa, mas já está praticamente fechado o que é possível desse pessoal fazer. Agora, a gente tem informação dos outros planos, a coisa muda e é diferente. Né? Tem uma outra questão que está aí, uma coisa, o governo dos R$42, a universidade vai contribuir também. Né? Pelo menos é o que está no princípio, né, da elaboração lá da lei. Então é 42 mais alguma coisa, se for os 42 está tocando para o governo federal, só isso. Né? Se é só esse elemento, mas eu insisto aqui de novo, viu, Ana? Se puder, pelo menos ligar para essas universidades, conversar com o pessoal e ter alguma informação, tá? Aí a gente já sai de um patamar, pelo menos para a gente, entre as universidades, que se conseguisse informação de outros setores também, que tem já essa situação, que já estão resolvendo, porque esse pessoal está ganhando mais do que a gente. Eles não estão financiando o Estado nessa questão lá. Né? Por isso é que eu falo, entendeu? Sabe que aquele decreto pode ser uma referência, inclusive, de uma ação jurídica. Né? Eu acho que é legal, inclusive, estudar isso, porque desde aquela data lá, a gente tem uma regulamentação que nos dá esse direito. Então, quem pagou pode entrar pedindo o ressarcimento, que é a responsabilidade do Estado desde aquele momento. Para ganhar ou não, depende da cabeça do juiz e depende muito da correlação de força da sociedade. Vou tentar clarear um pouco mais minha fala, para que seja melhor entendido. Essa portaria aqui, que todos vocês têm na pasta, ela não é específica, não é exclusiva para as universidades, não. Ela abrange todo o serviço público federal. O que quer dizer que temos sim que colocar o SUS num dos polos dessa discussão. Ela abrange todo o país, quando se diz a questão de servidores federais. Não é só nós que somos servidores federais e não é só nós que tem que estar com esse pepino, não. Quem dera que fosse as universidades, mas é geral, companheiro. O que implica que eu quero reafirmar aqui sim, que temos que chamar o SUS sim. Exatamente, porque aqui, esse documento aqui é do secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que abrange toda a administração federal. Leiam, por favor. É isso que está fazendo com que eu insista que temos que chamar o SUS sim. E pronto, qual é o problema do SUS vir colocar aqui a sua contribuição, colocar aqui as suas versões, que na fala do Dirceu, muitas vezes, por mais que ele insistiu, que já me contemplou, parcialmente, mas eu quero saber na íntegra, o que é esse SUS que pode estar ajudando nessa discussão.
Obrigado, já é aberto inscrições, mas ninguém inscrito. Como tem ninguém mais inscrito, nós vamos agora para os fechamentos de alguns indicativos aqui que o seminário vai apontar, né? Eu fui coletado aqui, depois a Cléia também vai falar o que ela pegou aqui. Protocolar um ofício, ao Luiz Roberto, né, Renato, falou isso, sobre quais as nossas propostas. Aí que tá, né? Quais são as nossas propostas aqui? Isso, a portaria. Aí que tá, né? A proposta aqui agora do seminário. Primeiro é o valor, né? Não está escrito, mas nós sabemos que é um valor que não dá para estar iniciando o plano de saúde. A proposta de discutir a portaria especificamente, a portaria vai de contra a proposta do Sr. Jair, que quer discutir o SUS. Em algum momento, casar essa discussão com o Sistema Único de Saúde. Cobrar da universidade a contrapartida a esse plano de saúde. Sim, isso vai ser os indicativos do seminário, estou falando tudo, né? O indicativo do seminário. Fazer pressão ao governo para fechar a portaria em 2006, tendo em vista que é um ano eleitoral. Foi um pouco que o Guilherme colocou. Buscar em outras IFES para nivelar o conhecimento sobre o plano de saúde. Buscar assessoria jurídica sobre o decreto 49/78, que dispõe sobre assistência. E por último chamar o representante do Sistema Único de Saúde para poder estar em algum momento falando com a gente sobre isso. Você coletou mais alguma coisa diferente, Cléia? Então, o nosso seminário está apontando isso para a próxima Assembleia e aprofundar mais a discussão. O Pleno viu alguma mais proposta que a mesa não captou a mensagem de vocês? É isso mesmo? Nós vamos estar encaminhando para os colegas. Então, vamos para... Renata, vai falar? Nós estamos com o encerramento já. Pois é, o que nós estaremos elencando nesse ofício da portaria? O que nós colocamos aqui? Que a universidade dê uma contrapartida ao plano de saúde. Ou não? Isso aproveitou. Então, nós vamos abrir um pouquinho aqui. Ou nós vamos delegar alguém, uma comissão, para poder fazer isso, ou nós vamos tirar aqui no seminário o que vai constar esse documento para ser entregue dia 17. Cléia, quer comentar um pouco? Eu estou entendendo que o que vai ser protocolado para estar apresentando no dia 17 foi justamente o que a Graça colocou aqui ontem, as alterações e está analisando a portaria com as alterações que ocorreram, né, nesse período, que houve alterações nela, e uma reflexão mesmo em cima do que ela colocou aqui ontem. Eu acho que vai ser protocolado no ofício, vai ser justamente a versão que a Graça colocou aqui. Eu entendo que tenha sido isso, né, porque outras coisas que foram discutidas aqui hoje, que provavelmente vão sair por proposta, vai ser referendado à Assembleia. Ser discutido em Assembleia. Mas eu acredito que a principal preocupação agora é uma reflexão em cima da portaria, né, do que foi colocado aqui ontem. É isso. Tá. Deveria ter também, além das questões que a Graça já colocou, se a gente analisar novamente a portaria, levantar e fazer proposta de alteração, a gente deveria fazer também. São duas questões. Um ofício que será encaminhado dia 17, devido à proximidade, dia 15 é feriado, o conteúdo dele. A Cléia está encaminhando, tá sacana, Renato, percebendo? A Cléia está encaminhando aqui que esse ofício, o conteúdo dele, seja a orientação da FASUT, que a Graça falou aqui. Conteúdo. Isso não impede o que a Mirth está falando, que é o debate do dia 17.
Então se remete a quem fazer isso? O GT Saúde? É uma proposta da mídia, que o GT Saúde discuta mais profundamente, considerando essas decisões do seminário. É isso? Não, que analise a portaria e que, se chegar à conclusão que a gente tem alguma proposta de alteração, de acréscimo, de alguma outra coisa, para passar por... Tá. Tem o Guilherme escrito ali, tem Renata. Ó, a mídia está encaminhando que o GT Saúde escuta a portaria e faça algumas alterações necessárias, que isso vai ser o conteúdo do ofício, no dia 17. Guilherme. Qual que é a posição, né, que vocês estão defendendo aí do seminário em relação ao valor? O que a Graça colocou aqui, que o valor não está escrito em lugar nenhum, pelo que eu entendi, né? Mas que está nos bastidores do governo, que são R$42. Aquele é pouco que tem que ser aumentado. Não, a gente não sabe essa proposta, a gente falou que não está escrito em lugar nenhum. Não, mas ele sem falar, ele vai falar isso, falou em prisão, ele vai falar. Não, eu acho que no ofício não precisa falar que é 40. Eu estou encaminhando essa questão, o ofício não precisa falar que é o R$42. Nós vamos pedir um montante financeiro que possa dar um tratamento desde preventivo até o curativo. Eu acho que nós podemos colocar um valor, não precisa nem colocar o valor, falar que nós queremos que seja, que cubra, seja isso. Tá bom? Pode ser nessa linha então? GT debruça sobre isso, com essas orientações aqui também, que saiu muita coisa interessante aqui do seminário, né? E até considerando o SUS, que o sindicato depois da diretoria vai discutir como encaminhar esse debate maior. Discutir SUS é sempre bom, né, gente? Eu acho que nessa questão da portaria especificamente, nós vamos discutir a portaria. Ok? Vamos encaminhar para o encerramento então? Então estamos encerrando o seminário sobre a assistência da saúde ao servidor da FMG. Muito obrigado pela presença, pela paciência, pela tolerância de vocês todos. Até a próxima. Obrigada. Você é engraçado. Oi,